Amém, glória a Deus, paz do Senhor a todos. Quem está vivo e pode, diga amém. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está muito feliz, diga glória a Deus. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 150. Salmo de número 150, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite com um único propósito, que é louvar ao Senhor, adorar e exaltar o santo nome dEle, amém? Queria convidar você nesse momento inicial a entregar o seu culto a Deus, amém? Que nós venhamos dizer para Deus nessa noite: Deus, eu vim aqui para te adorar, para te exaltar, para ouvir a sua palavra e sair daqui mais abençoado ainda. Você que precisa de uma transformação, que você saia daqui com a transformação. Você que precisa de um milagre, que em nome de Jesus você saia daqui com um milagre. Porque nós estamos nessa noite debaixo de uma promessa bíblica que diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Deus está aqui nessa noite, amém? Deus, nós adoramos, Pai, exaltamos e engrandecemos o santo nome do Senhor, Pai. Deus, eu te adoro, Pai, porque o Senhor é bom. Eu te glorifico, Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. Deus, eu te adoro, Pai, porque nessa noite o Senhor nos dá força e saúde para estar de pé na sua presença. Deus, eu te glorifico porque antes mesmo de nós escolhermos o Senhor já tinha escolhido a cada um de nós pela tua bondade e misericórdia. Deus, nessa noite nós queremos entregar o nosso culto a ti, Pai. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para prestar um culto ao Senhor, um culto de louvor, um culto de adoração. Pai, nós queremos convidar o Senhor para que uma vez mais o Senhor faça presença no nosso culto dessa noite, Pai. Deus, receba o nosso louvor através das músicas, Pai, serão cantadas, tocadas, através das danças. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores. Pai, fala conosco através da palavra que será ministrada nessa noite, Pai, que nós venhamos estar atentos, receptivos, para nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai, e que nós possamos sair daqui, Deus, mais cheios de Ti, mais cheios da Sua presença, e entendendo mais dos planos e propósitos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu te faço um pedido, Deus, fica conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você que acredita que Deus já faz presença aqui nesse lugar, levanta as duas mãos lá em cima e aplauda ao nome do Senhor. Quantos creem que a presença do Senhor está neste lugar? A palavra nos ensina que na presença dEle há abundância de alegria. Eu quero te convidar mais uma vez a aplaudir ao Senhor bem forte e dar o seu melhor louvor a Ele nessa noite. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor nessa noite. Nós te adoramos e tua glória descerá.
alto qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Aleluia. Ao nome de Jesus, seja dado o louvor, a honra, aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia, Deus. Minhas lágrimas enchem os teus odres, meu clamor está escrito no seu livro, e as muitas águas não podem afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Vamos declarar isso com fé nessa noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Minhas lágrimas enchem os teus odres, teu clamor está escrito no teu livro, e as muitas águas não podem afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente. Vamos as vozes declarar isso. Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, aplauda Ele, o que faz mais do que pedimos ou pensamos, e de tudo que Ele possa ter feito ou possa ainda fazer por nós. O maior milagre que Ele fez em nossa vida foi nos tornar filhos, filhas de Deus. Teu coração se alegre nessa noite por isso, que nós não somos mais escravos do medo e do pecado, mas somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Sim, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez filhos de um Pai. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Levanta tuas mãos onde você está. Começa a se apropriar dessa verdade na sua vida. Você é filho do Deus Pai. Ele te adotou. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vamos declarar: eu não sou mais. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês. Já pensou a gente poder declarar que nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor? Oh, que maravilha, né? Ter certeza que nós vamos morar na casa do nosso Pai. Oh, glória a Deus. Por isso, medo não faz parte da nossa vida. Nós vamos avançando com ousadia nessa vida aqui, não é? Glória a Deus por isso. Só avisar vocês que nós temos dia de domingo às 8h30 escola bíblica. Está sendo uma bênção na escola. Estamos estudando a epístola de Tiago. E você precisa conhecer mais da palavra de Deus, porque nós precisamos de uma direção melhor na nossa vida. E se nós não aprendermos aqui, nós não vamos saber o que fazer. Por isso que nós precisamos aprender. A palavra do Senhor, ela foi deixada por Deus para nós, para nos orientar, para nós fazermos a vontade dEle, para nós termos uma vida diferente aqui, porque nós fomos resgatados, as coisas velhas já passaram e hoje nós temos essa vida nova.
Por isso que não perca domingo às 8h30, todo domingo aqui, tá? Venha, 8h30, venha buscar maior conhecimento da palavra do Senhor. Isso é que é importante para nós. E também na terça-feira nós temos uma palavra que indica para nós como nós podemos ser felizes aqui nessa vida. Se for perguntar, sinceramente, a cada um, se você é feliz, eu sei que a maioria vai, no fundo, falar, não sou. Não é por quê? Porque não entendeu como ser feliz. Nós precisamos entender. Sabe o que é, irmãos? Nós precisamos tomar posse de algumas coisas na nossa vida para fazer um diferencial para nós. Ainda estava lembrando hoje, eu não sei, eu esqueci o nome aqui, mas está em foco aí uma doença que é uma doença mais emocional, tipo emocional, não sei se é Gringe, acho que é, um negócio assim. Gringe, né? Cringe, né? Cringe. Já viu falar? É algo novo. Sabe o que é esse cringe? É um tipo de um fantasma que as pessoas têm em relação a essa geração nova, por exemplo, porque a gente vai mudando os tempos, vai mudando a geração. Então, a gente tem um costume de quê? Ficar preso numa geração, num costume onde a gente foi criado da maneira que a gente foi criado do passado. E aí, essa geração nova já mudou isso, essa estrutura, e eles falam que nós somos cafona. Vocês precisam mudar, as coisas mudaram. E realmente eles têm razão. Nós precisamos mudar. E se a gente não mudar, a gente fica parado no tempo e atrasado no tempo. Então nós precisamos de mudança na nossa vida. E essa mudança, ela tem que vir através de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Então, eu quero ser feliz. Se você não tiver algumas mudanças na sua vida, você jamais vai ser feliz. E para fazer essas mudanças, você precisa entender o que é que você deve fazer. Na terça-feira está sendo explicado isso aqui, tudo, detalhe por detalhe. Como você pode ser feliz. E realmente funciona na vida da gente, viu, irmãos? Mas funciona de uma maneira que você nem imagina. Aí é que a gente vai vendo esse sermão da montanha, quando Jesus expôs esse sermão, e depois nós vamos ver a vida dos apóstolos, o quanto eles mudaram, porque eles fizeram como Jesus falou para eles, é impressionante. Então nós precisamos mudar, mas para isso nós temos que vir conhecer. Temos que conhecer a palavra do Senhor. E na terça-feira está sendo exposta aqui essa palavra de uma maneira que você vai viver uma vida feliz. Nós estamos estudando em Tiago, e Tiago fala que a nossa vida é como o quê? Como uma neblina. Ela vem e logo passa. E passa rápido mesmo. Quando a gente menos espera, já está passando a vida toda. Então, nós temos que aproveitar o que Jesus falou. Ele veio dar vida e vida abundante. E essa vida abundante, nós devemos desfrutar dela, é para nós. Então, nós desfrutamos sendo felizes, tendo realizações na nossa vida que nos torna uma vida realmente maravilhosa. E isso está no Sermão do Monte, nós estamos aprendendo aqui. E precisa de mudança na nossa vida. Senão você vai continuar o mesmo, a vida inteira. Você já viu, quer dizer, a gente que está na igreja, eu falo isso, a gente sabe. Tem pessoas que estão na igreja aí há, vamos supor, 20 anos. Quando chegou na igreja, essa pessoa procura a gente e vem contar o caso, o que é, que problema, que está com esse problema, está com aquele, e para a gente orar e tal. Depois de 20 anos, hoje, a pessoa chega, vai te contar que está com o mesmo problema, até hoje. Mudou. Que coisa terrível, que sofrimento essa pessoa está. Não aprendeu a palavra de Deus para ser feliz. É preciso a gente aprender, e é preciso a gente praticar. Olha,
Eu era infeliz, mas hoje não, sou feliz. Hoje eu tenho realização. Esse problema que me atingia no passado, hoje acabou, isso não me atinge mais não. Por quê? Sou filho de Deus, nós cantamos, né? Então, a gente tem que apropriar disso. Tem que apropriar de mudanças na nossa vida. O negócio não está bom não, o negócio está uma confusão na minha vida. É do mesmo jeito, é isso, é aquilo, aquilo outro. Soluciona isso. E Jesus pode fazer isso para nós, só Ele. Então vamos apropriar daquilo que nós podemos aprender. Venha a aprender. Escola bíblica e no culto de terça-feira, que é uma benção. Porque uma das primeiras coisas que nós temos que fazer para mudar é saber planejar as coisas. Qual o foco seu na sua vida? Olha, sabe por que muitos, não sei uma percentagem, mas é alta demais, de pessoas que vivem insatisfeitas na vida? Sabe por quê? Você não descobriu o propósito de Deus para a sua vida até hoje. Às vezes você nem sabe o que é propósito. Por isso nós devemos ir mudando, aprendendo e mudando, para a gente descobrir o propósito de Deus, para a gente viver uma vida que vale a pena aqui. Senão agora mesmo essa vida passa e que proveito eu tirei aqui dessa vida enquanto vivi aqui? Só sofrimento? Não. Espera aí. E a vida abundante de Jesus? Vamos viver essa vida, tá? Então vamos fazer isso. Vamos apropriar, vir, frequentar, tá? E programa sua vida aí, no meio da semana. Cancela as coisas que não são prioridades, porque a prioridade é a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita, que você tem por base de vida, Ele vai conceder a você. Faz isso. Então tenha esse compromisso com Deus. Não deixa outro compromisso sem ser prioridade tomar conta da vida, não. Tem certeza que Deus está agitando a sua vida nisso. Ele não está falando o que é que Deus está falando, mas Ele está falando. Você não foi lá, você não vai lá, por isso. Então venha participar, tá? E nós precisamos lá em casa. A Bíblia diz que Deus tem contentamento com a oração dos justos. Muito pode a oração do justo. Vamos lá para os seus irmãos, para as outras pessoas, parentes, às vezes, que estão com Covid ou outra enfermidade. Vamos orar para essas pessoas, ora em casa. Ora todo dia. Reserve esse período de oração. Faz um calendário de oração para você durante a semana e cumpre esse calendário. Não é? A gente vai trabalhar, por exemplo, a gente não falta, não chega atrasado, tem compromisso. Agora, Deus que faz tudo para nós, nós não temos compromisso com Ele. Nós já ensinamos aqui na igreja o tempo a sós com Deus. Levanta mais cedo, pelo menos uma meia hora, todo dia. Programa isso. Um relógio despertar, meia hora mais cedo. Lê alguns capítulos da Bíblia, perguntando: o que Deus está falando comigo aqui? E o que eu vou fazer com isso que Deus está falando comigo? E aí depois você tem um período de oração. Ora para você, sua família, certo? Ora para os amigos, para os doentes, para a administração desse país, pelo mundo, para tudo. Nós temos que orar. Então continua orando na casa, se você está orando, e quem não está, começa a orar, buscando o Senhor nesse momento a sós que você tem com Ele. E tira esse momento mesmo, você vai ver o diferencial que faz na sua vida, tá? E agora vamos publicar financeiramente. Trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas. Nós temos, aí passa para você, hoje não projetou aqui não, mas você vê, você pode pegar, ligar aqui, ou tem o número das contas do banco. A igreja tem conta no Sicob e no Banco Brasil. Você pode fazer depósito, pode fazer TED, e no Sicob tem o Pix, 04-321-911-000171. Então, você pode fazer Pix, pode depois fazer TED, pode fazer o depósito direto. Tem muita gente fazendo isso
mais fácil às vezes. Hoje pouca gente está andando com cheque ou dinheiro, então pode fazer isso. Ou você pode trazer uma oferta aqui ainda, além disso, para ser abençoado. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Com Deus é assim, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Então vamos ficar de pé e vamos orar. E estarei aqui depois anunciando, daqui uns dias, o vigilhão do mês de julho. Foi uma bênção, mas muito grande. Sexta-feira passada agora, anteontem, nós tivemos lá um momento que Deus derrama seu poder mesmo e dá transformação. Então esse mês, a hora que for avisado o dia, prepara para você estar lá, tá? É muita bênção para nós. Então vamos orar. Você ora, pede a Deus aí agora pela sua vida, para a transformação da sua vida, mudança na sua vida. Ora aí pela situação financeira sua. Põe dos propósitos que você tem diante de Deus. Seja fiel a Ele, que Ele vai conceder a você. Pai, nós mais uma vez, Senhor, estamos aqui em oração agora ao Senhor, já agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor é e faz para conosco, Senhor. Oh Pai, nós somos ainda pecadores, que muitas vezes desobedecemos ao Senhor, mas o Senhor é Deus que tem misericórdia infinita e nos perdoa. O Senhor, através da sua graça, Senhor, nos salvou. Que coisa maravilhosa, Senhor. E nós podemos dizer que somos filhos do Senhor, que vamos morar eternamente com o Senhor. Oh Pai, é bênção demais, a gente é grato demais em tudo, Senhor, que o Senhor faz, que o Senhor providencia para nós. Nós queremos agradecer pela disciplina do Senhor que faz com a gente, porque nós precisamos de uma correção em muitas partes de nossa vida, e o Senhor vai nos corrigindo. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem, pela tua bondade para conosco. Pai, agora eu quero colocar, Senhor, as pessoas que estão enfermas e doentes aqui em Arcos, parentes de cada um aqui, fora de Arcos, em todos os lugares, que o Senhor abençoa, Senhor, principalmente esses que estão com esse vírus da Covid. Oh Pai, dá a bênção do Senhor, exterminando esse vírus em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, qualquer tipo de enfermidade que as pessoas tiverem, que o Senhor dá um toque especial, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos os países, Senhor, mas nós pedimos aqui em especial para o Brasil. Abençoa o Brasil, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida tranquila, uma vida que realmente nós tenhamos a paz aqui, Senhor. Por isso que nós colocamos tudo diante de Ti, pedindo em nome de Jesus, Senhor, e abençoa financeiramente, Senhor, para que nós possamos caminhar aqui tranquilo, viver uma vida maravilhosa, contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Oh Pai, isso é bênção demais, Senhor. Por isso que nós oramos agora e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos então trazer enquanto nós cantamos. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e Pega os tuas mãos, filhos profetize isso, de teus declare isso. filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, você crê, aplauda ao Deus que te abençoa de geração em geração. Glória a Deus, aleluia. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez, né? Que alegria. Eu fico até emocionada toda vez que eu sou convidada para trazer a palavra, porque é tão maravilhoso a gente sentir a graça de Deus sobre a vida da gente. A gente sempre acha que não merece, que não consegue, que não dá conta. Mas o Senhor fala assim: eu te escolhi. E nessa noite nós vamos falar sobre chamado. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Nós vamos orar, mas eu quero já que vocês vão abrindo a Bíblia aí em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. E quando o pastor estava falando aqui que tem pessoas que às vezes vêm com um problema e passa anos e anos e anos e o problema está a mesma coisa, a vida está a mesma coisa. O Senhor ministrou no meu coração
eu lembrei daquela brincadeira de estátua. Vocês lembram? Fala assim, ó, estátua, a pessoa fica paralisada. O inimigo, ele costuma falar conosco, estátua. E a pessoa espiritualmente fica paralisado. Às vezes, durante o resto da vida. Então, nós temos que dar um basta nisso. Um basta no inimigo. Falar assim, ó, pode ir para correr agora, em nome de Jesus. Porque eu sou filha do Altíssimo. Vocês, todos que estão aqui, são filhos do Altíssimo. E Ele escolheu cada um no ventre da sua mãe. Então, a gente tem que falar assim, olha, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero mudar minhas atitudes, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor em Cristo. E assim Ele faz, porque tudo que pedimos em nome dEle, Ele faz, não é? Então vamos orar, vamos ficar de pé, gente, vamos adorar o Senhor com a nossa oração, abrir, derramar o nosso coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, na Sua presença. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Seu poder, a Sua glória, a Sua graça sobre a vida de cada um nessa noite. Deus, destrava cada mente que está cativa, cada mente presa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, a nossa mente, Deus, e trazê-la cativa em Jesus agora, na palavra do Senhor. Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo também de lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí, um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Glória a Deus. Isaías, ele foi um grande profeta. Ele foi chamado de profeta evangelista, porque o foco dele era trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas para Deus. Então, ele evangelizava, ele profetizava, e ele foi muito usado, tanto que as palavras dele foram eternizadas no livro de Isaías da Bíblia, um grande livro do grande profeta Isaías. E muitas pessoas ouviam ele, muitas pessoas não davam ouvidos. E a gente sabe que quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, a gente tem sucesso. Mas quando a gente não dá ouvidos à palavra de Deus, a gente não tem sucesso, né? E aí o ministério dele era profético. E ele também profetizou muito sobre a vinda de Jesus. Ele falou muito sobre Jesus, o que ia acontecer, como ele viria.
E tudo o que ele profetizou sobre Jesus foi cumprido 700 anos depois. Então, às vezes, a gente tem promessas sobre a nossa vida e a gente fala, mas está demorando tanto. Mas a hora, o tempo é de Deus. A gente não manda no tempo. O tempo é de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter paciência para esperar as promessas do Senhor se cumprir nas nossas vidas, né? E o texto aqui, ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Isaías era muito próximo do rei Uzias. Ele era tipo um conselheiro do rei, ele estava ali muito próximo. E fala, no ano da morte do rei Uzias. Eles estavam de luto, como muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Eles estavam de luto, eles estavam passando uma dificuldade, porque eles perderam o rei deles. Eles perderam o líder. E muitas vezes a gente perde o nosso líder, às vezes um pai, um esposo, uma esposa. A gente fica meio sem chão, né? Meio descontrolado, meio atribulado, né? E aí Isaías estava passando por aquilo, naquela época. Mas foi nesse momento de tribulação, que ele estava passando por luto, que ele teve uma visão de Deus. Às vezes, a gente precisa de passar por situações difíceis, passar por perdas, para a gente ter uma experiência com Deus. Muitas vezes é assim, né? Às vezes é nesses momentos que Deus se revela a nós, quando a gente está passando uma situação difícil, né? E na visão, ele viu Deus assentado num trono alto e sublime. Quando a gente está passando por lutas, por dificuldades, a gente fica, né, preocupado, ansioso, mas Deus não. Deus não muda. Ele está lá no trono dele, alto e sublime. Os reis da terra passam, mas o Rei dos Reis permanece para sempre. E é no Rei dos Reis que nós estamos falando e que deve ser a nossa confiança, não nos reis aqui da terra, né? E na visão que ele viu Deus assentado no trono, ele viu serafins. Os anjos, serafins, são aqueles anjos mais perto de Deus, mais próximos, que ficam ali ao redor de Deus. Eles têm 6 asas, falou aqui. 2 cobriam o rosto, em sinal de reverência. 2 cobriam o corpo, os pés, em sinal de humildade. E 2, eles voavam. Isso significa que eles estavam sempre prontos ao trabalho. Eles estavam sempre prontos para servir a Deus quando Deus precisasse deles. Por isso esses serafins, né, estavam ali. E quando Isaías teve a visão, ele ouviu um barulho tão grande dos serafins que os alicerces do templo tremeram. E o chão encheu de fumaça. E ele falou assim: ai de mim, eu vou morrer, porque eu vi a Deus. E ninguém pode ver a Deus, e eu vi. Eu vou morrer. E eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Aquele momento ele reconheceu o pecado dele. O pecado dele era na língua. Eu não sei se ele mentia, ou se ele fofocava, ou se ele julgava as pessoas, mas ele reconheceu e se arrependeu ali naquele momento, que o pecado dele era na língua. Interessante, nós estamos estudando na escola dominical. Quem não está vindo está perdendo, como o pastor falou, né? A gente está aprendendo tanto e tem falado muito sobre esses pecados nossos, sobre a língua, que a língua é o menor órgão do corpo, mas é que mais leva a gente para o inferno.
porque é na língua que a gente, às vezes, derruba uma pessoa, falando mal daquela pessoa, ou mentindo, ou caluniando, né? Muitas vezes, eu acho que a fofoca, por exemplo, é pior do que roubar. Porque quando a pessoa rouba, ela rouba coisas materiais. E a fofoca rouba a honra e a dignidade da pessoa. Então, é muito sério isso. E ele reconheceu. E quando a gente reconhece o nosso pecado, Deus, Ele nos entende. Ele sabe que nós somos pecadores. E quando a gente arrepende de todo o nosso coração, Ele nos perdoa. E a gente não deve nem ficar lembrando mais daquilo, porque Deus esquece, né? E o pecado dele era na língua. E olha para vocês verem, quantas pessoas na Bíblia mesmo, exemplo de pessoas, Deus reconheceram o seu pecado e Deus transformou essa pessoa. Por exemplo, Zaqueu fala que ele era pecador, porque ele era cobrador de impostos. Só que ele enriquecia ilicitamente, ele cobrava mais do que ele devia. E às vezes de pessoas pobres, ele tirava o que a pessoa tinha e pegava para ele. Quando Jesus entrou na casa dele, na vida dele, ele foi transformado. Ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele devolveu o que ele tinha roubado. Paulo também. Paulo era uma pessoa muito culta, né? Um religioso, conhecedor das Escrituras, mas ele perseguia Jesus, ele perseguia o povo de Jesus. E aí, quando ele teve um encontro com Jesus, ele também foi transformado, e ele mudou de vida, e ele passou a ser usado demais, usado mesmo. Então, todas as pessoas que se arrependem e que deixam Deus transformar a vida dele, eles passam a ser usados por Deus, não é? Aqui, Isaías, o pecado dele era na língua, mas o ministério dele também. Ele era um evangelista, ele era um profeta. Então, quando ele reconheceu o pecado dele, Deus o transformou e passou a usar a língua dele para abençoar vidas, para profetizar, para trazer pessoas para o reino de Deus, para tirar pessoas lá do inferno e levar para o reino do Senhor. Então, muitas vezes, Deus usa algo na nossa vida que é ruim para transformar em coisa boa, para a gente ser usado por Deus, né? Ele virou porta-voz do céu. Então, esse chamado era de Isaías, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos ministério. Ministério significa tarefa, trabalho a ser executado, né? De nós para Deus, é um ministério. Mas Deus dá o chamado para a gente cumprir os ministérios na nossa vida. E muitas vezes a gente tem ministérios diferentes em épocas diferentes da vida. Eu, por exemplo, desde que eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu tenho uma convicção tão grande que o meu ministério também é evangelismo. Eu amo falar da palavra de Deus, eu amo contar os feitos de Jesus na minha vida para as pessoas, para trazer as pessoas para o reino de Deus. Eu fico procurando um jeito de entrar ali e falar, mas em determinados momentos da vida da gente, Deus usa a gente em outros ministérios também. Igual eu já falei aqui, quando eu morei em Belo Horizonte, 5 anos, meu menino era pequenininho, e eu não tive jeito de trabalhar, e Deus usou uma senhora na igreja para falar comigo, falar, o seu ministério agora é cuidar da sua família. E eu cuidei com muito zelo, com muito cuidado, fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus, um ministério mesmo. Todas nós mulheres casadas aqui, temos
temos esse ministério de cuidar da nossa família. Todo homem, todo marido tem o ministério de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Tudo o que a gente vai fazer, a gente tem que imaginar que você está fazendo para Deus. Aí você vai fazer com excelência. E tudo que você faz com excelência vai dar certo. Você vai trabalhar, você vai ser o melhor ali. Eu quero ser o melhor, eu quero dar o melhor de mim, o melhor funcionário. Se você vai ser o patrão, é o seu ministério ali, cuidar. Faça com excelência. Tudo o que você vai fazer, faça como para Deus. E a palavra de Deus fala, Jesus falou, né? Se você der um copo d'água para um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Então, tudo que a gente fizer, você vai fazer uma comida, você faz ali, todo mundo sabe que eu não gosto muito não de cozinha, sabe? Mas às vezes a gente tem que fazer, né? Eu sou dona de casa também. E quando eu faço com muito gosto, com zelo. E eu faço orando, eu coloco louvor. E aí a pessoa fala assim, nó, que delícia. Eu falo, meu Deus, só Jesus. Porque eu tenho um pouco de dificuldade. Mas quando a gente faz com amor e com zelo, aí dá certo. Porque é para Deus e Ele se agrada. Não é? E aí... nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a gente enxergar o nosso chamado e executar ele com zelo mesmo, né? Eu ouvi uma coisa aqui que eu vou ler para vocês, ó. Eu achei muito interessante. Maturidade espiritual é quando eu pego tudo na minha vida de bom e de ruim e transformo no meu ministério. Eu vou ler de novo. Maturidade espiritual é quando eu pego tudo de ruim na minha vida e de bom e transformo no meu ministério. Por exemplo, se eu passei por uma enfermidade, algo que foi terrível na minha vida, eu vou ficar choramingando o resto da vida? Ai, porque quando eu passei isso, eu era isso, estava... Não, eu vou pegar aquela experiência minha e vou ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Eu tive Covid, minha família toda, éramos 15 pessoas de Covid. E hoje, quantas pessoas ligam para a gente, ora para mim que eu estou de Covid. E nós temos a oportunidade de dar muita ideia, muita opinião, porque eu passei por isso. Então eu não tenho que reclamar das coisas que me acontecem, eu tenho que dar glória e usar aquilo para abençoar outras pessoas. Pessoas que tiveram dificuldade no casamento, hoje podem ajudar outros casais a serem felizes, a dar certo. Então, ministério é todo o serviço que a gente faz, como para Deus e com excelência, né? Fazendo assim, para agradar mesmo a Deus, louvando o Senhor. Trazendo pessoas para o reino de Deus. Quando você ora para uma pessoa e aquela pessoa é curada, ela vai crer no Jesus que você está orando. É um ministério também, né? Orar, ter misericórdia. Você olha, você sente a dor do outro e fala, eu quero te ajudar, né? Então a gente não deve focar no passado, nas coisas ruins, não. Mas em como eu vou usar isso para engrandecer o nome do Senhor, não é? A Bíblia, ela fala em João 15:5, que eu sou a videira e vocês são os ramos. Se permanecermos nele, nós daremos frutos, né? Jesus é como uma árvore, né? Ele é o tronco e nós somos os ramos. E aquele tronco aquele ramo que permanece nele, ele dá fruto. Nós temos que dar fruto. A gente não pode ficar parado a vida inteira, igual eu falei, estátua, não. A gente tem que arrumar um jeito, ter ousadia no Senhor. Cada um no seu quadrado, como diz, né? A gente tem que pedir ao Senhor para nos mostrar qual é o nosso ministério, o nosso chamado.
Mas não ficar parado. Quantas pessoas a gente tem visto que já foram tão usados por Deus e hoje estão parados? Por quê? E tenho certeza que não é isso que Deus quer para a vida da pessoa, né? E a Bíblia também fala que o ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Misericórdia, né? Então, temos que ser o ramo de Jesus, estar em Jesus, porque fala que se a gente estiver nele, a gente vai dar fruto. Não tem como não dar mesmo. Todos nós temos testemunhos de vida, porque nós estamos aqui, porque nós um dia ouvimos a voz do Senhor, para vir para Ele. E a gente precisa abrir o nosso coração e falar: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Igual Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas, e não a nossa. Não é? E por isso nós precisamos estar em Jesus. Como eu falei, eu sou apaixonada por evangelismo. Quando eu vejo, eu ouço testemunhos, eu fico assim, maravilhada com o poder de Deus. Eu estava vendo essa semana um testemunho de um rapaz, um brasileiro que mora na Alemanha. Então, eu não conheço ele, eu só ouvi o testemunho. Então, ele falou assim, pelo jeito, é uma pessoa bem sucedida, que já está lá há 10 anos, e vive lá, e trabalha e tudo. E ele falou assim, que é louco por ganhar vidas para Jesus. Aí ele falou que estava numa praça lá na Alemanha, e ele falou assim: Deus, eis-me aqui, eu queria falar para alguém do amor do Senhor, me mostra em quem que eu vou falar. Aí Deus mostrou para ele 2 rapazes. Imagina, gente, eu acho que eu não teria coragem não, de chegar um brasileiro lá, devia estar falando inglês, né? E porque alemão é difícil, né? Não sei, talvez alemão. Mas a maioria desses outros países, a maioria das pessoas fala inglês. Então a gente pode chegar em pessoas de vários países que a gente consegue comunicar, né? E ele chegou nesses 2 rapazes e falou assim: aqui, eu gostaria de falar do amor de Deus para vocês. E Deus me incomodou para vir conversar com vocês. Vocês estão precisando de alguma coisa que eu possa orar, que eu possa falar com vocês? Não, nós somos ateus. Eles falaram: não, nós não acreditamos em Deus. Aí ele riu assim, né? Continuou conversando, brincando e falou assim: parabéns. Parabéns por ser ateu? Eu falei: é porque vocês são de muita coragem, de ver tudo isso aqui e não crer em Deus, que Deus que fez tudo isso. Vocês estão de muita coragem, parabéns. E continuou falando de Deus para eles. Aí ele falou que Jesus, o Espírito Santo mostrou para ele um problema do rapaz. Aí ele falou assim: você está com dor, né? Você está sentindo dor no estômago? Você está sentindo tanta dor que os remédios não estão funcionando e você não sabe o que é e nem o que vai fazer. Ele olhou e falou assim: como você sabe? É verdade. Aí ele falou: Deus me mostrou. E ele continuou falando de Deus e falou, orou para ele ser curado. E falou assim: vocês precisam de mais alguma coisa? Talvez eu possa ajudar? Aí ele falou: ó, a gente é estudante aqui, nós viemos, nem sei de que país que era. Nós precisamos de lugar para morar e de vaga na escola. Eu falei: que escola que vocês precisam? Na escola tal. Eu acho que eu posso ajudar, eu conheço pessoas lá. Pegou o telefone deles, ficou amigo deles, levou eles, conseguiu vaga na escola, conseguiu lugar para morar para eles, e eles foram para a igreja. E eles se converteram. Gente, que maravilha! Quando eu escuto esses testemunhos, eu fico louca, porque a minha vontade também é fazer isso, sabe? Mas Deus tem um chamado para cada um. Às vezes não é para você ir lá falar de Deus para uma pessoa que você não conhece. Às vezes é do seu lado. Às vezes é no seu trabalho, é na sua casa.
Você vê a necessidade de uma pessoa e ajudar ele. Quando você ajuda de alguma forma, que seja de oração, que seja com dinheiro, qualquer coisa, aquela pessoa se volta para Jesus. Então, eu quero que vocês saiam daqui diferentes do que entraram. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que nós precisamos, a vida é passageira. A vida passa com um piscar de olhos. E nós precisamos voltar para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Entender o nosso chamado, trabalhar para o Senhor. Olha, quando Jó passou aquilo tudo lá, né? E quando ele orou para os amigos, ele foi curado. Quando a gente trabalha para o Senhor, Ele trabalha para nós. Então, se a gente está aflito com tudo, com cada situação, acalma, aquieta a sua alma, muda de foco, transforma a sua vida. Fala assim: olha, Deus me ajuda, eu quero fazer algo para o Senhor. E quando nós mudamos o nosso foco, tiramos o foco do problema, da situação, da dificuldade, do Covid, e voltamos para Deus, Ele tem uma saída, Ele tem uma mudança. Não tem ninguém que vai para Deus e continua da mesma forma. Não tem ninguém. O que está precisando é a gente parar de ser estátua, parar de ouvir o inimigo falando estátua com a gente. E falar assim: eu vou romper em fé, em nome de Jesus, né? Quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas, aquela vida é transformada. Então a gente não pode parar não, a gente precisa de falar, arrumar um jeito, dar um jeito, né? Por que aquele rapaz fez aquilo? Foi lá, às vezes até tímido, né? E fez aquilo por amor. Amor pelas almas que estão perecendo, amor por Deus. E é dessa forma que Deus quer nos usar, né? E nós precisamos assumir a nossa identidade em Deus, que nós somos filhos de Deus. E filho não é qualquer um, não. Você que é pai, que é mãe aqui, você sabe. Quando um filho pede uma coisa, a gente faz tudo para abençoar, para dar. O filho se relaciona com o pai, né? Tem muita gente que é filho, mas não está se relacionando com ele. O filho, ele conversa com o pai, ele ora, né? O filho, ele fala bem do pai. Tem muita gente falando mal do povo de Deus, falando mal de Deus. Quando a gente fala mal das pessoas, do Filho de Deus, Deus não gosta não. Vai falar do nosso filho, você pode até falar mal de mim, mas não fala mal do meu filho não, que eu fico brava. E Deus? Quando a gente fala mal, calunia, fala mentira do filho dele, ele toma partido do filho dele. Então, o filho também, ele quer que as pessoas conheçam o pai. Então, nós precisamos levar as pessoas a conhecer o nosso pai, não é? Eu creio que Deus falou muito aos nossos corações, uma palavra curta, uma palavra direta, mas que a gente vai fazer o possível para sair daqui diferente, confiando no seu chamado, que você foi escolhido. Você não é qualquer um no reino de Deus, você é filho, e você tem que tomar a identidade de filho. Você tem o DNA de Deus, você no seu sangue tem o sangue de Jesus. Amém? É dessa forma que nós temos que comportar como filhos de Deus. E o filho não fica por aí fazendo coisa errada. O filho obedece.
O filho conhece o pai, o filho busca intimidade com o pai. E é desse jeito que Deus quer que você saia aqui. A gente já falou aqui que tem pesquisas que falam que só 12% das pessoas que vêm na igreja, ouve a palavra, aceita aquilo, mas recebe, tem sucesso e pratica. Só 12%, porque chega ali fora, a pessoa esquece, nem lembra mais e não quer nem saber mais. Então a gente tem que pedir a Deus para a palavra entrar no nosso coração, fazer morada e a gente praticar, obedecer a palavra, né? Então era isso. O louvor pode subir. E era isso que Deus queria falar com vocês. Aceitem o seu chamado e sigam servindo ao Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Neste momento você possa fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e cantar essa canção com todo o seu coração. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amor.
não haja mais espaço, pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, aleluia. Que vença o Espírito sobre a carne na nossa vida, nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite. Deus, que o Senhor venha reinar sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada família aqui representada, Deus. Deus, nos leve para casa com a certeza que somos filhos amados do Senhor. Deus, que o Senhor possa reinar na vida de cada um, que cada um possa exercer os seus ministérios diante da vontade do Senhor. Oh Deus, aviva a sua igreja, aviva o corpo de Cristo, aviva a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva para casa em paz e segurança, nos dê uma noite de vitória, nos dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te acompanhe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amém.